bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Sociologia, Clássicos da Sociologia. No nosso primeiro episódio, nós estudamos sobre a teoria de Karl Marx, a teoria de interpretação marxista da sociedade moderna, da sociedade capitalista. Agora, nessa aula, nós estudaremos a teoria de Émile Durkheim, do francês Durkheim, que buscou a sua própria análise da sociedade moderna. Bom, a exemplo de outras aulas, como eu já falei, é necessário, para a gente entender a teoria de Durkheim, para a gente entender o que Durkheim quis dizer sobre a sociedade moderna, nós precisamos entender o seu contexto histórico. Entender a época em que Durkheim viveu. Só assim a gente vai poder perceber como funcionava o pensamento e a base de análise de Durkheim sobre a sua própria realidade. Então vamos lá, gente. Vamos entender então qual era o contexto histórico da época que Durkheim viveu. Bom, Durkheim ele é francês. Ele nasceu na França em 1858. E ele viveu numa época que a França estava passando por vários processos revolucionários. Processos esses que teve início com a Revolução Francesa de 1789. Mas não foi só essa revolução que ocorreu na França. Logo após o processo revolucionário burguês de 1789 e 1799, a França havia passado pelo período napoleônico, o Império Napoleônico, que procurou expandir, através da força militar, os ideais revolucionários, os ideais burgueses de poder para todos os países da Europa Ocidental. Além disso, em 1830, o povo francês novamente pegou em armas na Revolução de 1830, também conhecida como a Revolução Liberal, que derrubou o rei Carlos X do poder. Mas também o povo novamente pegou em armas em 1848, num episódio conhecido como Primavera dos Povos, onde os povos de vários países da Europa, entre eles a França, pegaram em armas novamente para defender os ideais liberais. E também não podemos esquecer da famosa Comuna de Paris em 1871. Por quê? Foi o último momento que o povo parisiense pegou em armas para tentar resolver os seus problemas, conseguir as suas reivindicações. A Comuna de Paris foi derrotada, mas isso demonstrava o quão revolucionário a França era, ou o quão revolucionário era o século XIX para a França. É dessa França revolucionária que vai nascer e vai viver Émile Durkheim. Como eu já disse, Durkheim nasceu em 1858. E a França dessa época era uma França tomada por ideais de uma construção de uma sociedade nova. Não podemos esquecer dos socialistas utópicos no início do século XIX. Não podemos esquecer dos ideais iluministas do século XIX, XVIII e XIX. E além disso, nós não podemos esquecer da escola positivista de Auguste Comte, o positivismo como um ideário científico que vai ter como berço principal a França. Então é nesse período que Durkheim vai buscar a sua base teórica, a sua base de formação intelectual. Além disso, Durkheim ele vai viver num período que vai pegar do processo revolucionário francês, mas também o período posterior às revoluções. As principais obras de Durkheim estão entre 1880 a 1917, época de sua morte. Então, as principais obras, os principais trabalhos de Durkheim vão estar concentrados numa época conhecida como a Belle Époque. É um período de relativa paz na Europa, mas paz num sentido da paz armada. Era uma paz que a qualquer momento estava sendo preparada para uma guerra, que viria a ser depois ser a Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1918. Mas o período anterior a essa guerra
Foi um período de grande crescimento da economia, uma grande transformação dos novos processos industriais, caracterizado pela segunda revolução industrial, o estabelecimento de fato da classe burguesa no poder e da classe proletária como força de trabalho dentro do sistema, dentro dessa nova sociedade moderna. É um período de procurar estabilizar, onde se procuraram estabilizar as conquistas burguesas. Ok? Então é essa a França de Durkheim, que Durkheim vai pegar, que a Durkheim vai viver, do que Durkheim vai buscar entender. Por isso que a análise, a base de Durkheim vai ser um pouco diferente de que Max Weber, ou também de Karl Marx, como nós vimos na aula passada. Marx pegou um período de extremas revoluções, ele estava vivendo aquele momento. Lembrando que Marx morreu em 1888. Então, Durkheim ele é uma fase posterior a Durkheim, e ele vai posterior a Marx. Então ele vai ter uma análise um pouco diferente do que Marx fez. Bom, para começar então a entender a teoria de Durkheim, eu gostaria de lançar uma pergunta. Numa sociedade, sendo mais específico, na sociedade moderna capitalista, o indivíduo ele pensa por si próprio. O indivíduo ele tem a sua vida própria, ele tem o poder sobre si próprio. Alguns podem responder que sim. Mas se a gente for analisar profundamente e observar o que Durkheim diz, na verdade, o indivíduo ele está preso à sociedade. O interessante da análise de Durkheim é que, ao contrário de Marx, que buscou analisar as classes sociais e a sociedade, Durkheim procurou trabalhar o indivíduo e a sociedade. E nessa primeira pergunta eu procuro tentar problematizar a questão se o indivíduo ele está ligado à sociedade, ele é fruto da sociedade, ou a sociedade é fruto da junção dos indivíduos. Bom, Durkheim ele vai procurar ser claro nesse caso. Ele vai falar que o indivíduo ele é fruto da sociedade. O indivíduo ele não é formado a partir de si próprio. O indivíduo não é formado a partir das suas próprias ideias, das suas próprias concepções. Na verdade, as suas ideias, as suas concepções, a sua forma de organização, a sua forma de atuação, o cotidiano, o pensamento, a ação, os padrões, na verdade são definidos pela sociedade.